Olá, meus queridos, paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o professor Joseone e neste momento está iniciando o EBD em Síntese. Este programa ele é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Superintendência Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E você, meu querido aluno, professor, superintendente, dirigente de congregação, pastor, é nosso convidado especial para mais uma lição do nosso segundo trimestre de 2024. Hoje, um tema muito pertinente à nossa realidade, do nosso cotidiano, que é a lição 11, que tem como título A Realidade Bíblica do Pecado. Esse tema ele é bastante peculiar para os nossos dias, porque é um tema bastante discutido hoje nos meios religiosos e em toda uma sociedade. Todas as pessoas sabem que tem o inferno, há que há inferno, outras que não há inferno, que é um lugar ruim e que nem todos querem ir para lá. E hoje nós vamos entender que realidade é esta de hoje na nossa aula. Aula 11, a realidade bíblica do pecado. Nosso texto áureo se encontra em Mateus capítulo 25, versículo de número 41, que diz assim: Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Na nossa verdade prática diz o seguinte: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada, que é a capa do nosso livro, A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegarmos ao céu. Nossa leitura bíblica em classe é em Mateus capítulo 25, versículos do 41 ao 46. Nós vamos ler para ganharmos tempo. Sabemos que nesse texto áureo, aqui não tem a palavra inferno, mas tem para o fogo eterno, que é um termo para onde aquelas pessoas, que é uma expressão de um julgamento, né, que vai para aquele local, que esse texto em Mateus 25 vai expressar um julgamento final, onde os condenados são enviados para um lugar longe da presença de Deus, para um lugar de punição, ou seja, uma punição eterna, originalmente preparada para o diabo e seus anjos, certo? Vou recitar aqui alguns comentários bíblicos referente ao inferno. Segundo comentários de Matthew Henry, ele enfatiza que o julgamento final é uma separação definitiva entre os justos e os ímpios. Aqueles que são separados da esquerda são considerados malditos, que são destinados para o fogo eterno. Adam Clarke, ele interpreta que o fogo eterno é uma metáfora, um sofrimento, olha só, onde esse assunto de inferno vai chegar. No comentário homilético, ele diz que a maldição é um resultado de culpa dos condenados que de Deus aplicar a sua justiça divina. E logo na introdução, nós vemos aqui que o autor ele é bem claro sobre o inferno, que Jesus fala mais sobre o inferno do que mesmo o céu e o apóstolo Paulo. E sabemos que nesta lição ela tem uns objetivos, justamente. E esses objetivos é mostrar o pensamento humano a respeito do pecado. Nosso tópico 2 é saber como a palavra inferno aparece na Bíblia. E o 3 é o seguinte: compreender a doutrina bíblica do inferno. E nossa palavra-chave é inferno. Então, como já foi citado, o inferno, como o autor chama na introdução, ele diz que o Senhor falou mais do inferno que no céu, nas páginas dos evangelhos, e ensinou mais do que até sobre o apóstolo Paulo também, ele tem esses ensinos. Algumas opiniões a respeito do inferno, que é esse tema muito difuso hoje em dia. Toda religião, ela prega a realidade do inferno, outras não. Outras literal, outras figurado, outras metafórico, outras que nem existem e outras sobre o aniquilamento nós vamos ver dentro dessa lição. Na teologia sistemática de Stanley Roto, ele aborda o inferno como uma realidade bíblica, certo? Que é um lugar de punição eterna para os ímpios. Ele enfatiza que a descrição bíblica do inferno não deve ser suavizada ou reinterpretada,
pois serve um alerta sério sobre a necessidade de um arrependimento na fé em Cristo. Também seu comentário da CPAD, de Maya Pirma, ele também reforça uma visão tradicional do inferno, discutindo a justiça divina de punir o pecado, certo? E sua rebelião. E segundo Valdir Nascimento, no livro Escatologia das Últimas Coisas, ele dedica a seção que o inferno ele explora umas explicações teológicas, isso na prática. Então, vamos ver aqui no tópico 1 sobre o pensamento humano a respeito do inferno. Então, segundo aqui o comentarista, ele coloca filósofos, teólogos e mente cauterizada vivem na incredulidade, dominada pelos poderes das trevas do mundo, certo? Então, filósofos humanistas, eles argumentam que a Bíblia, certo, sobre essa existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Eles questionam a ideia de um lugar de punição eterna e buscam explicações mais racionais ou até mesmo por símbolos, trazendo a nossa realidade, dizendo que o inferno já é aqui na Terra. Então, isso é mais filosofia humanista. Então, esses filósofos, eles tentam distorcer justamente este ensino da palavra. Heráclito, ele um filósofo grego antigo, ele via essa expressão inferno como uma constante mudança em um mundo constante. Então, ele via isso. Parmênides, ele deixou bem claro que ele argumentava que a mudança sobre o inferno era uma ilusão, que não existia. Então, eles acreditavam em coisas que há uma variação de mudança, certo? Então, teólogos modernos, alguns negam essa realidade do pecado, do inferno, buscam interpretar algumas doutrinas tradicionais e tentam enfraquecer o inferno. Mas o inferno, sabemos que o próprio Senhor falou que era literal, que era real e que não tinha uma visão interpretativa. Então, os pais da igreja, como eu vou citar alguns aqui, eles interpretavam o inferno de modo literal. Por exemplo, alguns interpretam de maneira literal Pastor de Hermes, Inácio de Antioquia, Tertuliano, Tomás de Aquino e John Nelson Eduardo. Então, esses homens, eles pregavam o inferno real, literal, punição, onde a justiça divina será aplicada a todos os moradores da terra. Já Agostinho, C.S. Lewis, João Calvino, ele interpretava a maneira de um inferno de forma figurativa, ou seja, ele já dispensava aquilo que os pais da igreja pensavam de um inferno literal. Outra posição é sobre o aniquilamento, que nós vamos ver mais na frente. Morreu, acabou-se, que é John Wayne, John Stott, Clark Pinocchio. Esses homens defendiam uma posição de aniquilamento, ou seja, morreu, acabou-se. Então, quando a gente interpreta lá em Mateus capítulo 10, verso 28, Jesus disse: temam aquele que pode matar o corpo e não pode matar a alma, certo? Vocês têm que temer aquele que pode tanto lançar o seu corpo na cova como a sua alma no inferno. Então, essa visão de inferno, esses teólogos da pós-modernidade, eles pregam um inferno figurativo, um Deus que não ia aplicar a sua justiça, que é um Deus bonzinho, amoroso. Nós vamos ver agora na parte do universalismo. O ensino do universalismo. Então, este argumento, ele é muito frequente hoje, atualmente, e é um dos maiores dos falsos ensinos sobre a realidade do pecado. Por quê? Porque esse universalismo, ele não prega um Deus que aplica a sua justiça. O universalismo afirma que todas as pessoas serão salvas. Então, neste caso, a mensagem evangélica sobre pegar o juízo divino e do inferno, ela é negada e omitida. Como eu vou pregar uma ação sem eu ter a outra parte, né? Então, tanto na pregação como no ensino. E este ensino universalismo, ele foi rejeitado, ele foi condenado como heresia no segundo concílio de Constantinopla, no ano de 553. Então, esse universalismo, ele prega isso: olha, todo mundo é bonzinho, quando todo mundo morrer vai para o céu, mas não funciona isso. Cristo deixou bem claro na nossa leitura bíblica
no nosso textuário. Vai estar uns à direita e outros à esquerda. Então, assim, a crença é de que no final todas as almas serão reconciliadas com o divino, independentemente de suas ações durante sua vida cotidiana, até chegar a uma vida eterna que para eles todo mundo vai ser igual. Então, vale observar que essa visão ela não é aceita por todas as tradições religiosas. Então, todas as religiões ela tem um conceito e uma definição de pecado. E um alerta apostólico justamente sobre esta fraude desses ensinadores que têm surgido, e isto era um medo que o apóstolo Paulo ele tinha quando ele saísse das suas igrejas. Ele sabia que quando ele saísse, ele ia entrar lobo cruéis que não pouparão um rebanho. Então, esse alerta apostólico, ele é uma advertência hoje presente nas Escrituras. Então, ele nos alerta sobre isso, sobre esses ensinamentos enganosos, sobre o inferno figurativo. Não, Jesus deixou bem claro que o inferno, ele é real. Então, muitos intelectuais, infelizmente, eles distorcem a verdade de Deus, negam integralmente o ensino bíblico sobre a realidade do inferno, como é claramente exposto isso no Novo Testamento. Então, várias passagens do Novo Testamento, nós vamos ver no nosso segundo ponto, a respeito do inferno. Então, o apóstolo Paulo ele deixou bem claro sobre essas consequências da negação. Ele alertou sobre os falsos ensinadores, que têm suas mentes cauterizadas, que significa que estão insensíveis à realidade espiritual da verdade, e infelizmente hoje as pessoas não dão mais importância e vigilância ao inferno. Então, para o islamismo também, eles pregam sobre o inferno. Se você for lá ler o Corão, no capítulo 3, no versículo 192, lá também vai ter uma realidade do inferno. Se você ler sobre os conceitos de Buda, lá também vai ter uma realidade do inferno. Se você for ler um termo hindu, que é no Bhagavad Gita, certo? Vai dizer que quando se destrói as leis da família, então certamente começa os homens a morar no inferno. Então, toda religião ela tem um conceito de inferno. E, meus queridos, logo, nosso bloco 2, com o tema como a palavra inferno aparece na Bíblia, nós vamos destacar logo no nosso segundo bloco. E lembrando, não se esqueça de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 23.3. Não saia do seu local, que logo iniciaremos o bloco 2. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o bloco 2, que tem como tema como a palavra inferno aparece na Bíblia. O autor aqui nos dialoga uma palavra no Antigo Testamento. Ele destaca aqui a palavra Sheol, né? Sheol, que é mundo ou mundo inferior dos mortos, traduzido como sepultura, inferno, cova, morada dos mortos, morada que não tem retorno. Então, essa palavra na Bíblia, ela pode ser usada, certo, em um contexto, em palavras polissêmicas, ou seja, dependendo do seu contexto, certo? Dependendo do seu contexto, ela vai ter um significado, se é sepultura ou se ela é inferno. Por exemplo, a palavra sepultura no Antigo Testamento é usada como keber. E a palavra sepultura no grego é minemeton, certo? Que vem de minema. E esses dois termos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ele traz o sentido de sepultura. Mas essa palavra Sheol, certo? A palavra mais usada no Antigo Testamento, e no Novo Testamento nós vamos ver mais à frente, que é Hades ou Hades, certo? Que é o mesmo compartimento. No Antigo Testamento, essa palavra Sheol era lugar dos mortos. Isso você pode ver em Números capítulo 16, versículo 30, e em Salmos capítulo 9, versículo 17. É o mesmo equivalente à palavra grega Hades, ou Hades, que é mundo invisível, ou seja, mundo subterrâneo, onde ficava tanto as almas do justo
como dos injustos, certo? Isso somente separado por um abismo, como a gente vê lá naquele relato entre o rico e Lázaro. Então, após a sua morte, certo? Cristo, ele desce aquela região e faz um movimento ali, segundo alguns comentaristas bíblicos. Então, essa palavra Sheol, ela vai nos trazer entre sepultura e o próprio mundo lá invisível, isso dependendo do contexto. Por exemplo, a palavra Sheol, ela no Antigo Testamento, ela vem 28 vezes traduzida com a palavra inferno, olha só. Então a palavra Sheol, ela vem com a palavra inferno no Antigo Testamento 28 vezes. A primeira é em Deuteronômio, capítulo 32, versículo número 22. E daí segue 1 Samuel 22:6. A palavra sepultura, também que é Sheol, certo? Traduzida Sheol como sepultura, ela ocorre 27 vezes no Antigo Testamento. Então a palavra Sheol, ela vem 28 vezes traduzindo a palavra inferno, e ela vem a palavra Sheol traduzida 27 vezes a palavra sepultura. Por exemplo, quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 37, versículo 35, quando José vende os seus irmãos ali ao Egito, e quando os seus irmãos tentam consolar o seu pai, Jacó usa assim a expressão: eu sei, quando eu desci à sepultura, eu vou encontrar José lá. Ou seja, então, Jacó, ele não ia encontrar José na sepultura, ele ia encontrar José no mundo invisível, ou seja, no Sheol, onde só tinha aquele compartimento de um abismo separando, que lá em Lucas capítulo 16, ele mostra entre o Sheol e o Hades, os dois locais onde estão dois personagens bíblicos. Já no Novo Testamento, existem 3 palavras, principalmente elas em grego, que aparecem, certo? Traduzindo a palavra castigo eterno, fogo eterno, Gehenna, Tártaro. Então, essas palavras, ela vai nos trazer, por exemplo, a palavra Hades. Na Septuaginta, ela é usada como sinônimo do mesmo vocábulo do Sheol, como eu já falei no passado. Para o mundo grego, isso era um submundo onde Cromos dominava toda a região. E com o passar do tempo, essa palavra foi traduzida para inferno. Então, a palavra Hades, ela é mais traduzida na versão Almeida Revista e Corrigida. Por exemplo, a palavra Hades como inferno, no Novo Testamento, ela é traduzida somente 8 vezes. E a palavra Hades como Hades, somente 3 vezes. Essas 3 vezes são em Lucas 16:23, Atos 2:27 e Atos 2:31. Mas também existe a palavra Gehenna, que é lago de fogo, que é a palavra literalmente traduzida para inferno, onde tudo vai ser lançado no Gehenna. E também existe a palavra Tártaro, né, que se refere à forma de suplício eterno, onde lá estão os anjos caídos, né? Então, a palavra por inferno, que é Gehenna, era uma referência ao vale de Himo, né? Isso está lá em Josué, capítulo 15. Ficava ao sul de Jerusalém, e lá os antigos apóstatas, eles sacrificavam os seus filhos a Moloque, um deus pagão. Isso a gente pode ver em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 3, 21 e 6. Então, foi o rei Josias quem pôs o fim a essa prática e transformou o lugar no lixão da cidade. Ali eram jogadas carcaças de animais e eram queimadas dia e noite. Havia um fogo por baixo, como diz um dicionário. Isso lá, por falta de situações de carcaça de animais, existia vermes. Por isso, o Senhor Jesus usa a expressão: onde o seu fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Então lá era jogada as carcaças, e dessas carcaças havia germes. Então o rei Josias foi quem proporcionou esta
significado. Então, a palavra é Gehenna, certo? Então, segundo o comentarista da lição, certo? A palavra Gehenna é a segunda morte, ou seja, vai ser tudo lançado, a besta, o falso profeta, os anjos caídos e todos que não foram escritos no livro da vida serão lançados no Gehenna. A morte e o Hades também serão lançados no Gehenna. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 20, verso 14. Então, meus queridos, é um tema bastante significativo para os nossos dias, cheio de ilustrações bíblicas para falar. Não temos como falar tudo, falemos aquilo que é mais pertinente para melhor propor a nossa aula. Lembrando, não saia do seu local, que logo logo iniciaremos o bloco 3 com o tema A Doutrina Bíblica do Inferno. Voltamos já. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o final do nosso bloco 3. Lembrando de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 23.3. Lembrando, meus queridos, que esta aula e nenhuma outra, ela substitui a aula presencial aos domingos. Tópico 3, nosso último tópico, a doutrina bíblica do inferno, o conceito de inferno. Então, o inferno, como a gente já viu, é um lugar real, o Deus justo e vai separar as pessoas, né? É o ser humano que tem a imagem e semelhança de Deus, uns para o estado final dos ímpios e outros para o final dos justos. Por exemplo, a Bíblia descreve que o final dos ímpios como algo terrível que vai além de toda a imaginação, né? Então, são as trevas exteriores, como muitos textos chamam, onde ali haverá choro, ranger de dente, por causa da frustração, do remorso ocasionado pela ira de Deus. Isso a gente pode ver em Mateus 22 e 13 e 25 e 30, um pouquinho antes da nossa leitura bíblica, certo? Então, o texto fala que é uma fornalha, certo? Lá em Mateus 13, onde o fogo, pela natureza, é inextinguível, nunca vai se apagar, causa perca eterna, destruição perpétua. Lá vai ter fumaças, tormento para todo sempre, está lá em Apocalipse 14, 11. Olha só esse lugar. Jesus usou a palavra do Gehenna como um termo aplicável a tudo isso. Lago de fogo, fornalha acesa, fogo inextinguível. Depois do juízo final, a morte e o Hades serão lançados lá no lago de fogo. Mas temos também um final para os justos. A nossa salvação, ela vai trazer um relacionamento justamente com um Deus amoroso, que nós acreditamos nesse inferno e que hoje em dia muitas pessoas são mais religiosas com medo de irem para o inferno. Mas o texto é claro, o inferno ele é real, é a ira de Deus sendo aplicada através do seu amor, porque as promessas de Deus ela tem uma condição, eu sou salvo, eu tenho que seguir a Cristo. Então esta é a condição que Ele me dá, de andar em santidade. O termo diz a carreira que nos está proposta. Jesus deixou bem claro, existe duas portas, uma larga e uma estreita. Então a larga muita gente encontra. Então o ser humano, ele em si, ele despreza a Deus, despreza a sua palavra e para eles tudo é um Deus bonzinho, certo? Que colocando sobre um jugo em Deus, que Deus mesmo não tem esse jugo, ou seja, atribui muita situação a um Deus deste século, que é ao Deus que a Bíblia chama, que é o próprio Satanás, que já está sentenciado e destinado ao mesmo lugar junto com os seus anjos caídos. Então, o próprio inferno, o próprio Satanás, os anjos caídos, estão tudo já sentenciado a ir para o lago de fogo. Então, Cristo deixou bem claro que este lago de fogo, ele era real, onde o fogo nunca se apaga e o verme, ele nunca morre. Então, o que ensina a doutrina?
É interessante que William Bosch, um pastor metodista, foram perguntar a ele se o inferno era real. Quando alguém perguntou isso a ele, ele deixou bem claro que ele tinha um chamado Exército da Salvação, e ele perguntou que isto seria os perigos para o século XX. Ele respondeu assim, dessa maneira, respondeu e pronto. No século XX vai ter religião sem Espírito Santo, cristianismo sem Cristo, perdão sem arrependimento, salvação sem novo nascimento, política sem Deus e céu sem inferno. Porque as pessoas tendem a negar esta realidade. Sabe que existe um inferno, mas que este inferno, onde os ímpios sofrerão um castigo, um sofrimento eterno, e onde as pessoas justas não sofrerão. Ou seja, ninguém será melhor do que a outra. Mas um Deus justo, ele não vai criar um lugar de sofrimento eterno para as pessoas que vivem no pecado. Pelo contrário, Deus, quando ele criou a terra, se você ler lá em Gênesis 1:31, e tudo quando Deus criou, tudo era muito bom. Então o inferno, o texto deixa claro que está preparado para o diabo e seus anjos, e não para os seres humanos. E através dessas palavras, desses conceitos de ensino e doutrina, existe hoje um relativismo muito grande a respeito da morte e do inferno. Por exemplo, existe o reencarnalismo, ou seja, nasce, morre, renasce, progride. Esta é a lei. A salvação vem por meio da reencarnação. Ou seja, Jesus não deixou isso claro, não falou isso. Pelo contrário, ele disse que o inferno era real. Depois da morte, segue-se a juízo. E juízo é condenação. Existe, que nós já vimos, o materialismo, que diz que não existe vida após a morte, morreu, acabou. Isto, quem prega, é universalismo. Todos serão salvos, pois Deus ama todo mundo. Isso é bom demais, mas a consequência do pecado. Existe também o chamado purgatório, onde a punição para purificar e ir para o paraíso. E para o inferno não vai ninguém, mas a gente deixou bem claro. Vai separar um e outros. Existe também, como a gente já falou no começo, do aniquilanismo. É a extinção do corpo, da alma e do espírito. Mas o texto é claro, existe quebrar, sepultura, quando eu morro eu vou para lá. Mas a minha alma e o meu espírito, ele vai para um mundo invisível, como a gente já viu, Sheol ou Hades, e hoje vai direto para o paraíso, que o castigo ele será eterno, e tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento está repleto de textos mostrando sobre esta realidade do inferno. Em Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: e muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Isaías 66:24 deixa bem claro que o Senhor Jesus usou essa passagem em Marcos capítulo 9, versículos 44, 46 e versículos 48. Diz assim: eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Eles serão horror por toda a carne. Já no Novo Testamento, como eu já li em Mateus 10:28, Mateus 25:41, lá em Marcos, como eu citei, 9, lá em Lucas, sobre a passagem do rico e Lázaro, 2 Tessalonicenses 1:9, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Olha só, Apocalipse 21:8, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros,
aos idólatras, aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo deixou claro que o inferno é real, que ele existe. Que o Senhor nos acompanhe para uma carreira que nos está proposta até chegarmos ao céu. Meus queridos, obrigado. Fique com Deus. Lembre de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 23.3. Obrigado. Fique com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré.